Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente voltar a falar sobre CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas. Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Bruno Tolentino, tio do Lucas Paquetá, estão aí na mira dos senadores nessa CPI. Mas, por hora, tanto Luiz Henrique quanto Paquetá não serão indiciados. Tá? A gente vai falar sobre o caso. O Lucas Paquetá, que inclusive tem pedido de banimento na Inglaterra, o Luiz Henrique está lá na Rússia, né? Mas a gente precisa falar sobre essas questões envolvendo a CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas. Nós prometemos aqui, porque conversamos no mês passado, final do mês passado, com o senador Carlos Portinho, que é um dos principais envolvidos aí na CPI. E o Carlos Portinho foi muito solícito comigo, com a equipe do Dois Toques, a Casa do Futebol, e nos prometeu uma live. Assim que a CPI retornasse, assim que a CPI voltasse a funcionar, nos prometeu uma live. Nesse dia, e eu falei aqui com vocês, né, o Carlos Portinho avisou que pediria o indiciamento do William Rogato, um empresário conhecido como Rei do Rebaixamento. Trouxe para vocês isso em primeira mão, dizendo que ele viria pessoalmente para o Brasil em fevereiro para participar desse indiciamento, para participar dessa oitiva na CPI. Tá certo? Dessa oitiva na CPI. Hoje, o Rodrigo Matos, que é jornalista da UOL, né, parecia que soltando fogos, tal, não sei qual era a alegria íntima dele, né? Mas ele avisou lá, né? Conforme nós trouxemos na matéria da UOL, tal, está aqui o comprovante do Pix, tal, mas ninguém duvidou do Pix do tio do Lucas Paquetá, né? O Bruno Tolentino, para o Luiz Henrique. Ninguém duvidou desse Pix. Né? Ele falou hoje no Twitter, soltando fogos, como se alguém tivesse duvidado. Tal. Não, a questão ninguém duvidou do Pix, a questão é a relevância disso. É a relevância disso para o caso do Lucas Paquetá. Porque o caso Luiz Henrique foi arquivado. O Brasil não pode investigar um caso que aconteceu na Espanha. Tá? O que no Brasil a gente pode investigar é o motivo pelo qual houve o Pix do tio do Lucas Paquetá para o Luiz Henrique. E lá no relatório da CPI tem a comprovação de que realmente aconteceu em fevereiro de 2023. Mas ninguém duvidou disso, né? A questão é o que isso significa. O que isso significa e que impacto isso traz no futebol brasileiro. Tá? Agora, a questão aqui a CPI, ela vai pedir um indiciamento do tio do Paquetá após a confirmação desse Pix, né, desses valores que foram passados para o Luiz Henrique, tá? A investigação da comissão, ela considerou o indiciamento do Luiz Henrique, tá? Mas, no final, a decisão foi por não incluir o jogador na lista, tá? Os outros pedidos de indiciamento, além do tio do Lucas Paquetá, é do William Rogato, como a gente falou, e do Thiago Chambó, também envolvido na investigação do Ministério Público de Goiás, tá certo? Esse é o desfecho do relatório que será apresentado à CPI formalmente, tá? Amanhã, esse relatório vai ser apresentado amanhã à CPI pelo senador Romário de Souza Farias, tá? Então, no relatório, ele vai, na verdade, buscar do Bruno Tolentino informações que ainda ninguém tem, tá? Primeiro que as informações que o Romário trouxe é que as movimentações financeiras do Bruno Tolentino são incompatíveis com o patrimônio que ele declarou na Receita Federal. Né? Então, a movimentação financeira está muito além daquilo que é declarado para a Receita Federal. Né? Então, de onde está vindo essa grana? De onde está vindo essa grana? E sabendo de onde vem a grana, quem são os envolvidos na movimentação dessa grana? Tá? Então, essa investigação que está correndo junto com outras tantas, né? E para isso é importante que o senador Carlos Portinho aqui na nossa live esclareça para nós,
né? O relatório final da CPI está previsto para ser votado no dia 12, tá? Quarta-feira. Mas existe uma movimentação, e eu falei isso para vocês, né, para estender a duração da CPI para que o William Rogatis seja extraditado ao Brasil, já que ele está preso em Dubai. Beleza? Então, a gente, é claro, não vai dizer assim a data, ou se já está tudo certo do Bruno Tolentino e do William Rogatis. Por quê? Porque o Ministério Público, tá, e a Justiça precisam acatar esse pedido, e devem acatar, tá, como tem acatado os pedidos dos senadores, para que essas pessoas sejam realmente indiciadas e compareçam à CPI para prestar esclarecimentos. Tá certo? Como eu falei no início aqui, o Lucas Paquetá, a investigação e a punição para o Lucas Paquetá no futebol, ela vai ter que vir da Federação Inglesa. Ele é jogador de um time da Inglaterra. Essas movimentações suspeitas aconteceram ele como jogador de um time inglês, tá? Então, se vai ser banido ou se não vai ser, quem vai decidir é a Federação Inglesa. Essa CPI não está resolvendo nada disso, tá? Ela não vai julgar o Lucas Paquetá, beleza? Luiz Henrique, quem tinha autoridade para julgar, arquivou, tá? Achou que as provas não eram robustas ou concretas, tal, arquivou o processo. Houve uma comunicação da CPI aqui no Brasil com as autoridades espanholas, todavia já não faz parte da alçada espanhola resolver ou julgar esse caso do Luiz Henrique, tendo em vista o arquivamento. O Luiz Henrique não joga mais na La Liga, tá certo? Hoje está lá no futebol russo, então quem quiser lá na Rússia que resolva isso, e ninguém vai querer resolver absolutamente nada, né? Então o que está acontecendo na CPI pode respingar na carreira do Paquetá e do Luiz Henrique? Com toda certeza, respingar pode, né? Mas até o momento as investigações são em cima do William Rogatis, do Bruno Tolentino e do Chambó, tá certo? Só para a gente esclarecer que por enquanto daqui não pode vir nenhuma punição para esses jogadores, tá? Fico por aqui, gente. Um abração e amanhã a gente volta com mais informações.